Essa aula é direcionada para o 8º ano da Escola Maria Irani de Coutinho, nesse período de aulas não presenciais. E vamos falar agora de métodos anticoncepcionais e ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Os métodos anticoncepcionais. Nós estávamos falando em outro vídeo sobre reprodução e o ato sexual ele serve justamente para a reprodução dos seres vivos e também, especialmente na nossa espécie, para algumas pessoas, é um ato afetivo. Então, nem sempre as pessoas praticam um ato sexual pensando em se reproduzir, em ter um filho, gerar descendentes, mas ali com o objetivo de demonstrar afeto. Especialmente falando de forma formal, especialmente ali dentro de um casamento. As pessoas casam, nem sempre elas querem ter filhos logo. Bom, e aí, como fazer? É possível evitar a gravidez com os métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. O que esses métodos fazem? Eles impedem a fecundação, que é a união dos gametas masculinos e feminino, a união do espermatozoide com o ovócito, ou eles impedem a implantação do embrião no útero. Ou seja, tem alguns anticoncepcionais que até permitem a fecundação. O espermatozoide até se encontra com o ovócito, mas eles não conseguem se implantar no útero, que é aonde o bebê se desenvolve até o nascimento. Conforme o mecanismo de ação, esses métodos anticoncepcionais eles vão ser classificados de forma diferente. Vamos entender essa classificação. Então, existem alguns métodos que são considerados métodos comportamentais. Eles se baseiam em mudanças no comportamento sexual, como abstenção sexual no período fértil e relações em que o esperma não é colocado no interior da vagina. Esses métodos são a temperatura basal, que se baseia na temperatura, tem uma eficácia de 76 a 99,6%. Tem o método Billings ou muco cervical, que se baseia em verificar ali a aparência da secreção vaginal do muco. O coito interrompido, que é uma interrupção do ato sexual para que o esperma não seja depositado na vagina. E a tabelinha, que é ali o controle do ciclo menstrual em um calendário. E aí, quando essa mulher está no período fértil, ela se abstém sexualmente, não tem relações sexuais para evitar uma gravidez. Bom, esses métodos comportamentais, eles possuem alguns níveis de falha. Por exemplo, a tabelinha, ela não vai ter eficiência em uma mulher que não tenha o seu período menstrual, o seu ciclo menstrual regular. Se a menstruação dela ali não é certinha, não é um ciclo certinho, dificilmente a tabelinha vai funcionar. O coito interrompido, ele é um método muito falho, porque nem sempre o casal vai conseguir controlar essa interrupção. Então, são métodos que possuem certa eficiência, mas também têm seus níveis de falha e não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis. Os métodos de barreira, eles vão impedir fisicamente que o espermatozoide encontre o ovócito, funcionando como barreiras mecânicas. Então, são barreiras mesmo reais. São eles a camisinha masculina, essa aqui, aquela vende na embalagem assim. A camisinha feminina, que é parecida com a masculina, mas tem algumas diferenças. E o diafragma. A camisinha masculina, ela, pelo formato aqui, vocês podem observar, ela recobre o órgão sexual masculino, então ela protege ali um contato no momento do sexo, funciona como barreira. E aí, quando houver ejaculação,
o esperma vai ficar guardado aqui nessa pontinha e aí não tem como fecundar, não tem como encontrar o ovócito. A camisinha feminina é um mecanismo parecido com a camisinha masculina, só que ela é introduzida na vagina antes do ato sexual. As duas camisinhas também protegem contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, além de evitar a gravidez, também protege contra doenças. E o diafragma, que é esse objetozinho aqui, ele é introduzido no interior da vagina para proteger ali a entrada do útero, o colo do útero. Ele é passado alguns produtos antes do seu uso, chamados espermicidas, que é para imobilizar os espermatozoides, e aí não permite que eles entrem no útero e encontrem os ovócitos lá na trompa de Falópio. Seguindo com os métodos anticoncepcionais, nós vamos ver agora os hormonais. Então, eu coloquei aqui só as imagens para vocês, porque vocês têm o nome de cada um lá no material de vocês, lá no livro de vocês, tá bom? Então, os métodos hormonais, eles vão utilizar hormônios que atuam ali atuando no ciclo menstrual, impedindo a ovulação, por exemplo. O mais conhecido é a pílula, que está aqui, ó, as pílulazinhas. Não está na cartela, mas dá para ver. Então, o método hormonal mais conhecido é a pílula. A mulher toma ali todos os dias, desde o seu primeiro dia da menstruação, conforme a orientação médica, e ela interrompe alguns dias para a menstruação e depois reinicia. Então, ele tem ação hormonal e esse método ele também é utilizado para tratar alguns problemas hormonais. Então, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, entre outras doenças hormonais, fazem o uso da pílula com indicação do médico e para controlar isso. Então, ela não é usada só como método contraceptivo. Todos os métodos hormonais, eles possuem hormônios, né? Então, nós temos os injetáveis, que também são hormonais. Nós temos o anel intravaginal, que é depositado no interior da vagina. O diafragma, que nós vimos anteriormente como método de barreira, também é considerado um método hormonal, porque nele são colocados produtos, pomadas, que possuem influência hormonal. Nós temos aqui um adesivo que é colocado na pele e ele vai liberando ali os hormônios ao longo do período de ação dele. Então, ele é colocado assim na parte de dentro do braço, a parte de pele mais fina ou no interior da coxa, também é com indicação médica. Tem esses bastões que eles são subcutâneos, eles são implantados por dentro da pele e eles duram bastante tempo ali liberando hormônios, meses. E os dispositivos intrauterinos hormonais, que são implantados dentro do útero, também pelo médico, e duram anos. São métodos anticoncepcionais bem longos. Todos esses métodos aqui protegem apenas contra a gravidez, tá bom? Não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, contra infecções sexualmente transmissíveis. Seguindo ainda, nós temos os métodos definitivos, que lá no material de vocês eu chamei de métodos cirúrgicos. Então, eles são aqueles que são feitos a cirurgia para promover a esterilização, ou seja, a pessoa não vai mais poder ter filhos. No homem é a vasectomia e na mulher é a laqueadura. Então, a laqueadura, acompanhem aqui. Aqui nós temos o desenho do sistema reprodutor feminino, aqui ó, a vagina, colo do útero, o útero que é onde o bebê se desenvolve, e aí nós temos a trompa de Falópio, que é o que conecta o útero com os ovários, dos dois lados. O que a laqueadura faz? Ela promove a obstrução dessas trompas, também chamadas de tubas uterinas. Então, elas são cortadas e amarradas separadamente
para impedir o processo de fecundação, ou seja, o ovócito que é liberado aqui pelo ovário, ele não tem como encontrar o espermatozoide que vai entrar aqui pelo útero para encontrá-lo. Ou seja, esse encontro ele é impedido de forma definitiva. Existe uma eficiência de 99,5%, mas existe 0,5% de reversão também, tá? Eu conheço pessoalmente histórias de mulheres que fizeram a laqueadura e depois de alguns anos engravidaram. O que aconteceu? Essa cirurgia se reverteu, né? A laqueadura ela só é feita em mulheres que atendem a alguns critérios que o SUS estabelece. Idade, determinado número de filhos. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e eu quero me operar para não ter mais filho e vão fazer. Não é assim. Segue alguns critérios, mas é uma cirurgia ofertada pelo SUS, gratuitamente. Precisa apenas cumprir ali os critérios. A recuperação é difícil porque vai abrir a barriga de uma pessoa, né, para fazer a cirurgia. Coisas que na vasectomia a gente vai ter uma recuperação mais rápida. Porque na vasectomia, os ductos deferentes é que serão cortados, da mesma forma que as tubas uterinas na laqueadura. Então, o que são os ductos deferentes? Eles são pequenos tubos que conectam o escroto ao pênis, né? Aonde vai ali enviar os espermatozoides para serem liberados no sêmen. Então, é feito um pequeno corte no saco escrotal. Esses ductos, eles são localizados. Vocês podem ver aqui nessa imagem, eles são cortados, amarrados separadamente, impedindo assim que os espermatozoides consigam chegar para fazer parte da composição do esperma. Então, é bloqueado aqui, né? Ou eles são cortados e são bloqueados por um fio de sutura, semelhantemente à laqueadura, como ela faz na tuba uterina. A eficiência da laqueadura é maior, aliás, da vasectomia é maior do que da laqueadura, uma eficiência de 99,8%. A recuperação é mais rápida. Existem alguns dias que a pessoa, esse homem ainda pode engravidar uma mulher, porque no restante da extensão do canal deferente ainda podem ter espermatozoides armazenados. Mas depois de um período ele vai ejacular, vai liberar o sêmen, porque tem a parte que vem aqui das outras glândulas, mas esse sêmen não vai conter espermatozoides. E aí não vai ser possível mais engravidar. Ok? Nós temos ainda os métodos anticoncepcionais intrauterinos, que são os DIUs, que significa dispositivos intrauterinos. Eles podem permanecer no útero da mulher de 5 a 10 anos. E é um método opcional para quem não quer ter filhos logo, mas também não quer um método definitivo, não quer fazer uma laqueadura, porque em algum momento da vida vai querer ter filhos. Então, os dispositivos intrauterinos, eles cumprem bem esse papel. Nós temos aqui o desenho do sistema reprodutor feminino, aqui o canal vaginal, aqui é o colo do útero, o útero, as tubas uterinas ou trompas de falópio e os ovários, dos dois lados. O que acontece? O DIU, dispositivo intrauterino, ele tem essa forma de T, porque quando ele é introduzido no colo do útero, ele se fecha, ficando no formato de um tubo, e aí quando ele chega aqui no útero, ele se abre. E aí as pontas dos seus T's, elas bloqueiam as passagens para as tubas. Nós temos no mercado os DIUs de cobre e os DIUs hormonais, que por isso que eles estavam lá nos métodos anticoncepcionais hormonais que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Bom, gente, e aí, para terminar, nós precisamos falar das infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? No material de vocês, elas estão de forma mais detalhadas. Aqui eu apenas citei para não chocar ninguém, porque as imagens de pessoas infectadas por algumas dessas doenças, pessoas doentes com doenças provocadas por algumas dessas infecções, são imagens fortes.
acreditem, vocês não vão querer viver isso. Então, a melhor saída aqui é prevenção, tá? Por isso essa imagem aqui, né, que ela representa isso. Nós temos aqui a imagem de vírus e o que pode proteger contra esses vírus? A camisinha, ok? Ah, professora, mas sou muito novo, sou muito nova, eu não faço sexo, não me relaciono sexualmente. Beleza. A abstinência sexual é o método mais seguro. Mas, se não houver abstinência, a camisinha é o que vai proteger vocês de gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Por que eu coloquei aqui infecções sexualmente transmissíveis? Porque pode ser que a pessoa esteja infectada e não esteja doente. Aí que está o grande risco. Você não tem como saber se a pessoa está doente ou não. A não ser que você mande fazer um exame de sangue na pessoa para determinada doença e analise ali o resultado. Mas não tem como saber na cara da pessoa, pela aparência da pessoa, se ela está doente ou não. Então, o melhor método é se prevenir. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser causadas por bactérias. E aí nós temos a sífilis, que eu coloquei lá no material de vocês, né? A sífilis, ela é causada pela bactéria Treponema pálido e ela pode ser transmitida por contato sexual e também pode ser transmitida pela placenta da mãe para o filho, por transfusão sanguínea, se não for seguro. E os seus sintomas são lesões na parte externa do órgão genital. E se não for tratada, ela pode afetar outras partes do corpo e pode levar à morte. A gonorreia, ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, pronúncia é difícil porque são nomes em latim. Bom, ou pelo gonococo. No homem, ela infecta a uretra, na mulher também, compromete as vias genitais. O seu primeiro sintoma é o sinal de ardência e um corrimento amarelado. Pus. Cancro mole, ele é causado por outra bactéria, a Haemophilus ducreyi, e ele se caracteriza por várias feridas múltiplas, doloridas, e como o nome fala, cancro mole, são feridas moles na genitália externa, a parte de fora do órgão sexual, tanto masculino quanto feminino. Tem também as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. E aí nós temos o herpes genital, que são pequenas bolhas ali na parte genital. Somem depois de um tempo, sem deixar as cicatrizes, mas é causada por um vírus. E a maioria dos vírus, eles não saem do nosso corpo. Eles ficam ali adormecidos, latente, e em algum momento, quando a nossa resistência baixar, eles podem se manifestar. E essa pessoa, ela pode também transmitir esse vírus. A AIDS, que é bastante conhecida, porque ela surgiu assim no surto mundial, e várias pessoas morreram até descobrir um tratamento para prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras do vírus que causa ela, que é o vírus HIV. A AIDS ainda não tem cura, tá bom? Ainda só tratamento, é causado pelo vírus da imunodeficiência humana, e esse que é o grande problema, porque ela ataca justamente a parte do nosso corpo que era para nos defender das doenças, que é o nosso sistema imunológico. Então, a pessoa com AIDS não vai morrer de AIDS em si. Uma pessoa com AIDS, se ela não fizer o controle, o tratamento, ela morre de uma pneumonia, de uma gripe, ela morre de doenças oportunistas que invadem ali o nosso corpo, e como a AIDS afeta o nosso sistema de defesa, nós ficamos vulneráveis. Nós não. Pessoa infectada fica vulnerável. Ok? É diferente ter AIDS e ser portador do vírus. Existem pessoas que são portadoras do vírus, mas fazem os tratamentos e já não transmitem, tá? E existem pessoas que são portadoras do vírus, mas procuraram auxílio muito tarde e já têm a doença, certo? E o HPV, que vocês devem ter ouvido falar bastante, porque
há pouco tempo, há poucos anos, foi incluído no calendário de vacina do SUS a vacina contra o HPV e é direcionada para pré-adolescentes. Eu acredito que a maioria de vocês já tomaram. Lá na escola, as pessoas ficavam com medo da agulha da vacina contra o HPV, mas é muito necessário. Por quê? O HPV, ele é o papiloma vírus humano, ele pode causar câncer de colo de útero nas mulheres e câncer de pênis nos homens, tá? E ele é transmitido pelo ato sexual e é diretamente ligado a verrugas, provoca verrugas, que vão dar origem ali a tumores que podem se desenvolver em cânceres, tá? Então, nós temos, graças a Deus, graças à ciência, a vacina contra o HPV disponível no nosso Sistema Único de Saúde. E a última que eu citei no material de vocês é a hepatite B, que é uma ST também viral. A hepatite B, como o nome fala, a hepatite, ela afeta as células do fígado, ok? E pode causar diversas formas da hepatite aguda, crônica, fulminante. E a transmissão é pelo sangue, ou pela saliva, ou pelo sêmen, ou por secreções vaginais da pessoa infectada. E a pessoa pode ser assintomática, não tem sintoma nenhum, mas tem o vírus da hepatite B. Então, a prevenção é muito importante, ok? E temos as ISTs causadas por outros agentes patogênicos. Não é por vírus nem por bactérias. Então, nós temos aqui, a minha imagem está cobrindo, mas no material vocês podem acompanhar. Nós temos a pediculose pubiana, que é causada por um inseto, sim, um inseto, conhecido como chato, e ele se prolifera ali na região dos pelos pubianos, tipo o piolho na cabeça, provocando coceiras, pequenas feridas, pequenos sangramentos. Claro que está ligado muito à higiene da parte íntima. A tricomoníase, ela é causada por um protozoário, tá? Que também é um organismo microscópico, mas não é vírus, não é bactéria, é um protozoário. E vai levar à produção de corrimento na mulher, corrimento pela vagina na mulher e pela uretra no homem. E é comum homens portadores da tricomoníase não terem sintomas. Então, não tem como saber, não vai aparecer nenhum corrimento, e aí precisa se proteger. E a candidíase, que é provocada por um fungo chamado Cândida, e há várias formas. A candidíase em bebês é conhecida como sapinho, daquelas manchas brancas na língua, na boca do bebê. Existe a candidíase ocular, que se manifesta nos olhos, ou seja, nem toda candidíase é sexualmente transmissível, tá? Mas, se uma pessoa infectada com candidíase com manifestação na região íntima se relacionar sem proteção, pode transmitir para outra pessoa. A candidíase também é muito oportunista, tipo, ela se manifesta quando a pessoa está ali com a resistência baixa e provocando os seus sintomas, né? Dor, irritação, vermelhidão, e pode levar à produção de secreções esbranquiçadas. Ok, gente? Bom, é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.